Olá, eu vou discutir nesse vídeo o que é a equação da onda, alguns fenômenos que são modelados por esse tipo de equação, e vou resolver um problema formado por uma equação da onda e um conjunto adicional de condições. Então, esse seria o exemplo mais simples de uma equação da onda. Aqui eu tenho uma equação diferencial parcial para uma função de duas variáveis x e t. É uma equação diferencial de segunda ordem, que aparece derivadas parciais segundas dessa função. Esse v ao quadrado aqui seria uma constante. E essa é uma equação muito importante. Ela é aplicada na descrição de vários fenômenos, como por exemplo, como que o som se propaga no ar. Nesse caso, a função U da equação teria o significado de pressão do ar. Ela descreve também todo o espectro da radiação eletromagnética, seja ondas de rádio, microondas, infravermelho, luz visível, etc. Nesse caso, a função U teria o significado de campo elétrico ou campo magnético. Ela descreve até as famosas ondas gravitacionais, que ganharam atenção recentemente, porque foram detectadas pela primeira vez há poucos anos e como consequência de um evento cósmico drástico, como o da colisão entre dois buracos negros. E, por último, ela descreve também como que uma corda, por exemplo, a corda de um instrumento musical, vibra. Então é interessante que nesse último exemplo, a equação da onda é necessária duplamente, por um lado, para descrever como que a corda vibra e, ao mesmo tempo, devido a essa vibração, o ar ao redor da corda é perturbado e como que essa perturbação se propaga pelo ar também é descrito por uma equação da onda. Mas a gente vai focar nesse último exemplo, ele é um pouquinho mais fácil da gente entender e visualizar de maneira um pouco mais concreta. A gente vai imaginar que o que está em vermelho aqui é uma corda que pode oscilar só dentro desse plano aqui da tela, esse plano XU. E aí, nesse caso, o significado da função U é o que está ilustrado na figura. Ou seja, se eu pegar qualquer ponto da corda, aqui eu estou ilustrando um pontinho em amarelo, então vou ter um deslocamento vertical entre esse ponto e o eixo x, e esse deslocamento é o significado da função U. Ou seja, para cada x0 que eu escolhi aqui no eixo x, eu vou ter deslocamentos diferentes. Ao mesmo tempo, como a gente imagina que a corda pode estar oscilando, esse deslocamento também pode variar no tempo. Então, nesse caso, a equação da onda é justificada basicamente pela segunda lei de Newton. Então, vocês observem que se eu fixar um x0 aqui e ver como que esse deslocamento vertical aqui varia com o tempo, e eu tomar a derivada segunda com relação a t desse vertical, isso vai me dar basicamente a aceleração vertical desse ponto que eu destaquei em amarelo. Ou seja, esse termo que está do lado esquerdo da equação significa a aceleração vertical dos pontos da corda. Ou seja, para cada x eu vou ter um ponto da corda correspondente e essa derivada segunda vai me dizer, num determinado instante de tempo, qual é a aceleração daquele ponto. E é possível mostrar com certos argumentos que o que está do lado direito está realmente representando a força vertical resultante que atua sobre esse ponto. Na verdade, seria proporcional a essa força resultante que atua em cada um dos pontos. E essa força dependeria também, tanto de x quanto de t. E seria dada por essa derivada segunda da função U com relação a x. Bom, mas o que a gente vai discutir em mais detalhes é o seguinte problema. A gente vai assumir que essa corda vai estar presa nas suas extremidades, em duas extremidades. Então, isso vai impor uma condição adicional sobre esse deslocamento, na verdade, duas condições adicionais,
Porque se a corda está presa nessa extremidade, então, e aqui eu vou imaginar também que a separação entre essas paredes seria dada por 2 unidades. Então, para x igual a 2, eu tenho um ponto da corda que está preso nessa parede e, portanto, não pode haver deslocamento. Ou seja, para todo t, esse deslocamento tem que ser nulo. A mesma coisa, para x igual a 0, eu tenho um ponto da corda que está preso a essa outra parede, portanto, ele não pode se deslocar verticalmente, e a função u, portanto, tem que ser 0 para todo t. Agora, além disso, né, observem que, da mesma forma que para a gente resolver um problema descrito pela segunda lei de Newton e encontrar uma solução única, a gente precisa de 2 condições iniciais. A gente precisa saber a posição do objeto e a velocidade do objeto para ter uma solução única do problema. Para a gente ter uma solução única desse problema aqui descrito, a gente vai precisar também de 2 condições iniciais. A gente vai precisar de uma condição inicial como essa, que me diz qual que é a configuração dos pontos da corda em t igual a 0. Eu sei exatamente qual que é o retrato da corda. Eu imagino que eu tenho uma fotografia da corda nesse instante inicial. Mas, além disso, a gente vai precisar saber qual que é a velocidade vertical de cada um dos pontos da corda, que é o significado dessa derivada de u com relação a t. Ou seja, para t igual a 0 e para qualquer x, eu sei qual que é essa derivada parcial, ou, dito de outra forma, eu sei qual que é a velocidade vertical de todos os pontos da corda para t igual a 0. E para simplificar o problema, e para essa solução que eu vou descrever aqui funcionar, eu vou assumir que essa velocidade vertical é 0 para todos os valores de x. E eu vou supor aqui, só para fixar as ideias, uma condição inicial para o deslocamento inicial da corda, dessa forma, mas tudo que eu vou discutir aqui funcionaria para qualquer função da variável x que eu colocasse aqui. Só tem uma diferença adicional nesse tipo de problema, comparado com os problemas de condução de calor, que nos problemas de condução de calor a gente pode realmente considerar qualquer funçãozinha aqui do lado direito da minha condição inicial, sem grandes problemas. Agora, para esse problema aqui, a gente tem que ser um pouco mais restritivo. Vocês notem que essa condição inicial que eu estou escolhendo, ela é consistente com as condições de contorno, no sentido de quando x é igual a 0 ou x é igual a 2, essa condição inicial está se anulando. E, inclusive, fisicamente isso faz sentido, né? Dado que a corda está presa nessas 2 extremidades, então, inclusive, no instante inicial, ela tem que estar presa também. Além disso, a gente evita de usar funções que tenham descontinuidades. Isso o próprio problema físico sugere que seria estranho. Quer dizer, eu tenho uma condição inicial com uma descontinuidade, implicaria que a corda estaria rompida de alguma forma. Agora, e é interessante que, mesmo matematicamente, se a gente considerar condições iniciais com descontinuidades ou que não são consistentes com as condições de contorno, a gente teria também problemas para encontrar uma solução. Mais especificamente, a gente teria dificuldade de encontrar uma função u que satisfaria a equação da onda. Bom, mas então, novamente, eu tenho muita informação aqui sobre a nossa função u. Vamos agrupar tudo isso num conjunto de equações. Então, o que eu vou resolver aqui é esse problema formado por uma equação da onda. Eu fixei esse parâmetro aqui como 9, só para fixar as ideias. Isso não vai fazer grandes diferenças. Eu tenho essas 2 condições de contorno, que fisicamente correspondem à corda estar presa nas extremidades. Eu tenho essa condição inicial, que representa o deslocamento inicial da corda, e essa outra condição inicial, que representa a velocidade vertical de todos os pontos da corda. Bom, aqui deveria ser t, ok? Ao invés de u. Tem um pequeno erro de digitação aqui. Então, cada uma dessas equações recebe um nome. Essa, como eu tinha dito, é a equação da onda. Essas equações aqui são chamadas de condições de contorno. E essas 2 equações são chamadas de condições iniciais.
é interessante a gente representar todas as informações nesse diagrama. Esse é um diagrama de x por t, ou seja, é um diagrama no domínio da função. Estou representando as variáveis da função e não a própria função. Mas nesse diagrama eu indico tudo que está sendo exigido sobre a função 1. Então, nessas duas semirretas verticais aqui, né, para t qualquer e x igual a 2 e x igual a 0, a gente está exigindo que a função se anule. Nesse segmento horizontal, eu tenho duas condições sobre a função. Tem duas condições iniciais, né? Esse segmento horizontal corresponde aos parâmetros t igual a 0 e x variando entre 0 e 2. E aí essas duas equações têm que ser impostas para esses valores de x e t. E dentro dessa região toda, a gente quer que a equação da onda seja satisfeita. Então, podemos passar à solução do problema. A estratégia vai ser muito semelhante à estratégia usada para resolver o problema de condução de calor. Então, eu vou discutir bem rapidamente. A gente começa da mesma forma. A gente olha para a equação diferencial parcial e procura soluções da forma produto, ou seja, um produto de uma função só na variável x e uma função só na variável t. Agora a gente pega soluções desse tipo, substitui na equação e vê o que a gente descobre sobre x maiúsculo e t maiúsculo. Aqui a gente vai ter uma pequena diferença comparado com o que a gente tinha na equação do calor, que agora a função t maiúsculo vai ter uma derivada segunda. Mas dessa equação, o que a gente pode fazer para sair dessa situação é dividir os dois lados dela por x maiúsculo vezes t maiúsculo, de maneira que em cada lado da equação resultante a gente tenha ou uma função que só depende de x minúsculo ou uma função que só depende de t minúsculo. E, portanto, para a igualdade valer, essas funções que estão aparecendo em cada um dos lados da igualdade têm que ser, no final das contas, iguais a alguma constante que a gente escreve de forma conveniente como menos lambda. E com isso, simplificando, a gente tem uma igualdade agora que eu tenho x duas linhas sobre x igual a menos lambda e uma outra igualdade que é t duas linhas sobre 9t igual a menos lambda. Simplificando essas igualdades, a gente chega num par de igualdades para as funções x maiúsculo e t maiúsculo. Novamente, se a gente pegar qualquer constante lambda aqui, substituir nessas EDOs, resolver as EDOs e multiplicar, isso vai dar alguma solução para a equação da onda. Bom, o que a gente faz na sequência? Agora nós vamos impor sobre essas funções produto as condições de contorno, mas também já vamos impor essa condição inicial aqui, que vale sempre zero. E nós vamos deixar por último essa condição inicial em que aparece uma função não nula. Então, ou seja, a gente vai impor adicionalmente essas equações sobre as funções dessa forma produto. Então, olhando isso mais de perto, né, substituindo essas expressões para u em cada uma das equações, a gente vai concluir para as condições de contorno algo similar a que a gente concluía lá no problema de condução de calor. A gente vai chegar nessas igualdades aqui e que a maneira não trivial de serem resolvidas é fazendo o x de 0 e o x de 2 se anularem. Caso contrário, a função t maiúsculo teria que se anular sempre e eu teria uma solução trivial do problema. Quer dizer, que a função u seria sempre zero se o t maiúsculo for sempre zero. Agora, essa condição inicial aqui, o que vai me impor? Bom, então eu tenho que pegar essa função, derivar com relação a t, isso vai me dar a derivada ordinária da função t maiúsculo. A condição inicial ela é imposta quando t é igual a zero, então tenho t igual a zero aqui. Agora eu tenho uma situação similar. Então, para eu satisfazer essa igualdade aqui, eu posso ou fazer essa função x maiúsculo ser sempre zero, mas isso não vai me trazer muita novidade de novo, ou eu posso fazer com que t maiúsculo, a derivada de t maiúsculo, se anule só quando t é igual a zero. Então, agregando essas informações às EDOs que a gente já sabia serem satisfeitas para x maiúsculo e t maiúsculo, a gente ganha esse conjunto de equações para essas funções x e t maiúsculo. Então, esse conjunto de equações aqui para x
a gente já sabe muito bem como resolver. É um PVC de 2 pontos. As soluções são essas funções, seno de npx sobre 2, para todos os valores naturais de ele. Então, essa parte do problema só tem solução quando os lambdas são positivos. Mais especificamente, eles vão ter que ter esses valores, mas eu já posso me restringir aqui aos lambdas positivos para olhar o que acontece com a função t. Então, se eu já sei que só me interessam lambdas positivos, eu já sei qual que vai ser a solução geral dessa EDO, e aí basta verificar dentro da solução geral qual que satisfaz essa equação adicional sobre a função t. E aí, bom, a solução geral da EDO é essa aqui. Então, eu derivo isso e avalio em t e igual a zero. Então, vou obter essa igualdade. E dela eu concluo o seguinte: esse termo aqui vai se anular porque eu tenho um zero aqui dentro do centro. O cosseno vai ser 1 e essa equação vai implicar que o b tem que ser zero. Ou seja, eu não posso ter esse termo aqui se a função t maiúsculo satisfaz essa igualdade. Então, as soluções para a função t maiúsculo seriam todas da forma constante vezes o cosseno de 3 raiz de lambda vezes t. E juntando aqui com o fato de que eu já sabia quais os valores de lambda são válidos para eu resolver o problema para x maiúsculo, eu chego nessas soluções para a função t maiúsculo. Ou seja, as funções da forma cosseno de 3πn sobre 2 vezes t para todos os números naturais n. Então, isso para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, etc. Então, juntando isso tudo, o que eu aprendi sobre a função x e a função t, e multiplicando as duas, eu obtenho esse conjunto de soluções, tá, de funções de duas variáveis que resolve simultaneamente todas essas equações que estão destacadas aqui. Essas soluções recebem vários nomes especiais, um deles é esse. Esses seriam os modos normais de vibração dessa corda, também são chamados de soluções fundamentais do problema, e assim por diante. Agora, vale a gente lembrar que como esse aqui é um problema homogêneo, quer dizer, soma de solução desse problema é solução, então a gente vai considerar todas as possíveis combinações lineares dessas soluções, né, podendo tomar inclusive séries dessas soluções, e isso, as funções dessa forma vão ser a solução geral do problema formado pela EDP, condições de contorno, e essa condição inicial, que vale sempre zero. E com essa expressão, a gente pode atacar finalmente a condição inicial. É só uma questão de fazer t igual a zero nessa função u e igualar a condição inicial. E aí a gente chega nisso aqui, ó, porque quando eu faço t igual a zero, o cosseno vai ser 1, e a expressão vai se tornar uma série só em senos de x, que tem que igualar a minha condição inicial que foi dada, e agora a gente caiu novamente num problema familiar, no problema de representar essa função aqui, ó, x vezes x menos 2, quando x varia entre 0 e 2, por uma série de Fourier em senos. E aí a solução vai ser dada desse problema quando os coeficientes sem n são dados por essas integrais aqui. A integral da minha função vezes o seno de 0 até 2. Então, substituindo essa fórmula para os coeficientes na solução geral que a gente tinha, a gente chega finalmente na solução do nosso problema. É dada por essa função de duas variáveis x e t, expressa como uma série de funções cujos coeficientes são dados a partir do resultado dessas integrais. Ok, era basicamente isso. Muito obrigado pela atenção.